Nada como um ataque de pânico para trazer todos de volta à realidade. A nossa traidora de hoje transformou a parte na alegria e na tristeza dos votos matrimoniais no seu próprio playground pessoal. E deixa eu dar uma dica bruxa: quando você começa a perceber mudanças nos hábitos da sua parceira, abra seu olho, pode ser mais do que você imagina. Bem-vindo a mais uma História Bruxa! Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para dar aquela força bruxa. Obrigado! Eu, homem de 31 anos, estou casado com Lucy, mulher de 30 anos, há mais de 3 anos, um casamento perfeitamente feliz, ou assim eu pensava. Eu a apresentei com uma transformação no seu último aniversário e acho que foi mais ou menos quando as coisas começaram a mudar, ou pelo menos quando percebi. Minha esposa tem 3 tipos de maquiagem: um look rápido para fazer saídas rápidas de casa, um look de escritório, que demora de 15 a 20 minutos, e um look para encontros e eventos, que demora de 30 a 45 minutos. Quando estávamos namorando, eu só via o look para encontros e ela era bastante deslumbrante. A maior parte do tempo, ela está com o look de escritório, a menos que saíssemos, então ela usa o look para encontros, e no fim de semana é geralmente o modo rápido. E pode parecer banal isto que estou contando, mas foi isso que me alertou de que algo estava errado. Ela começou a usar o look para encontros no trabalho uma vez por semana, e às vezes, quando saía para fazer compras no fim de semana. Comentei sobre isso uma noite e ela disse que só fazia isso em dias especiais, quando eles a levavam para almoçar ou tinham reuniões com clientes. Notei que, nos dias em que ela se arrumava, ela tendia a chegar tarde em casa, geralmente com a desculpa de ter que trabalhar em um projeto. Há algumas semanas, levei o carro dela para trocar o óleo, e no caminho de volta, passei no lava-jato. Decidi dar uma boa aspirada no carro enquanto estava lá. Estava limpando o porta-malas quando notei uma pequena bolsa ao lado. Dentro estavam seus itens de higiene pessoal e maquiagem, além de algumas roupas. A princípio, presumi que fosse sua bolsa de academia, mas havia um conjunto de lingerie usada e suja lá dentro e meu coração afundou. Não disse nada quando cheguei em casa e comecei a fazer algumas tarefas domésticas tentando entender tudo. Finalmente, peguei uma etiqueta de uma de nossas malas e coloquei bem no fundo de um bolso da bolsa no porta-malas. Minha colega de trabalho, Susan, se tornou uma das melhores amigas da minha esposa, e conversamos sobre quase tudo, incluindo coisas que você não deveria compartilhar com um colega de trabalho do gênero oposto. Contei a Susan sobre a mudança nos hábitos de maquiagem de Lucy e sobre ela trabalhar até tarde. Perguntei a Susan se ela achava que Lucy poderia estar me traindo. A negação de Susan foi rápida e absoluta, dizendo que Lucy não estava me traindo e que ela estava apenas fazendo isso porque lhe dava mais autoconfiança. Susan tem um tique nervoso quando está estressada com algo, e depois de trabalhar com ela por 8 anos, eu sabia que ela não estava sendo sincera. Não contei a ela sobre a bolsa que encontrei no porta-malas de Lucy. Alguns dias depois, Lucy entrou no chuveiro comigo e começou a brincar comigo, e depois que saímos, ela me deu um presente, se é que você me entende. Eu recebo esse tipo de presente da minha esposa no meu aniversário, no nosso aniversário de casamento e por volta do Natal e só. Então, agora minha cabeça está girando e eu verifico a bolsa no porta-malas e há roupas frescas e uma peça diferente de lingerie lá também. Sábado de manhã, Lucy diz que vai fazer compras e almoçar no shopping. Eu disse a ela para me dar um segundo que eu iria com ela. Ela disse que ia comprar roupas e sabia o quanto eu odiava isso, mas eu disse que não me importava de passar um tempo extra com ela e que poderia procurar uma camisa nova enquanto estava lá. Ela estava claramente irritada, mas eu fui persistente e fomos fazer compras. Na semana seguinte, coloquei um bilhete na bolsa dela dizendo: "Venha para casa, eu sei de tudo", junto com um rastreador. Na quinta-feira ela estava agindo diferente e perguntei se ela estaria em casa na hora certa e ela disse que não tinha certeza, mas disse que me ligaria se parecesse que teria que ficar até mais tarde. Às 14 horas, vi que sua localização havia mudado e estava se afastando do trabalho. Tentei ligar para ela, mas foi para o correio de voz e recebi uma mensagem de texto dizendo que ela estava em uma reunião e me ligaria mais tarde. Enviei uma mensagem de volta dizendo que estava no bairro e pensei em levar um lanche e um café para ela. O rastreador agora mostrava ela voltando para o escritório. Peguei o café e um pão doce e cheguei ao escritório dela a tempo de ver ela correr para a porta. Encontrei ela em seu escritório, deixei o café e disse que a veria em casa mais tarde. Por volta das 15 horas, ela estava saindo do escritório na mesma direção de antes. Enviei uma mensagem de texto dizendo "Eu te amo" com um grande emoji de coração.
e alguns minutos depois, ela respondeu eu também. O carro parou de se mover, e depois de cerca de 10 minutos, tentei fazer uma chamada de vídeo com ela, mas ela não atendeu. Pouco depois, ela começou a me ligar insistentemente, mas eu não atendi. Recebi mensagens de texto pedindo para atender o telefone. Quando ela chegou em casa, perguntou há quanto tempo eu sabia, e eu disse que comecei a suspeitar quando ela mudou sua rotina de maquiagem, mas só tive certeza quando encontrei a bolsa no porta-malas. Disse a ela para dizer a Susan que ela era uma péssima mentirosa. Disse que o divórcio seria amigável e que ela poderia então ficar com seu novo amante sem mim no caminho. Ela perguntou se havia alguma forma de eu perdoar ela e não nos divorciarmos. Pedi a verdade completa, por quanto tempo e com quem ela estava traindo. Ela disse que fazia isso há alguns meses e perguntou por que importava quem era. Disse que não queria apertar a mão de um homem que arruinou meu casamento por acidente. Finalmente, ela me disse que era um colega de trabalho e seu nome, então fiz ela ligar para ele e me passar o telefone. Me apresentei e disse que sabia de tudo, que ele deveria confessar à esposa antes que ela descobrisse por mim, e desliguei. Disse a Lucy que ela precisava bloquear ele e cortar todo o contato, e ela disse que tinha que trabalhar com ele e que isso seria impossível. Disse que não via nenhuma maneira de isso funcionar se ela não o fizesse, que tinha terminado de falar e que ela precisava pensar em como consertar isso. Eu estava calmo o suficiente para gravar sua confissão no meu telefone, caso ela tentasse mudar sua história mais tarde. Na manhã seguinte, saí cedo e esperei meu chefe do lado de fora do escritório dele. Disse a ele que não poderia mais trabalhar com Susan por razões pessoais. Depois de conversar com nosso chefe, Susan me confrontou no corredor exigindo uma explicação. Disse que ela mentiu para mim sobre saber o que Lucy estava fazendo e disse que eu estava de olho nela. Falei que não podia trabalhar com alguém assim, que mentia descaradamente na minha cara. Ela se desculpou e disse que tinha dito a Lucy para acabar com o caso antes que eu descobrisse. Disse que gostaria que isso melhorasse as coisas, mas que seria apenas mais uma mentira. Então, em pouco tempo, perdi minha melhor amiga e possivelmente meu casamento. Encontrei o contato da esposa do colega de trabalho e vou enviar uma cópia da confissão de Lucy amanhã, só por precaução. Tenho uma consulta com um advogado amanhã para discutir minhas opções. Minha esposa ainda acredita que podemos superar isso, mas ainda não falou sobre por que isso aconteceu em primeiro lugar. Estou em estado de choque, e embora eu não queira me divorciar, não consigo imaginar um caminho para seguir em frente. Tive uma boa conversa com o advogado esta manhã. Ele me deu alguns conselhos, uma planilha para preencher e uma lista de coisas a fazer e a não fazer. Temos uma reunião mais longa marcada para sexta-feira, mas ele começará a papelada hoje. Ele disse que informar a esposa do amante da Lucy pode acabar se voltando contra mim, e ele estava certo. No trabalho, meu chefe me deu uma lista curta de pessoas para substituir Susan, que preciso entrevistar e tomar uma decisão o mais rápido possível. Recebi um longo e-mail de Susan pedindo desculpas por tudo e querendo me encontrar para almoçar e conversar. Meu chefe não disse nada, mas os boatos estão enlouquecendo sobre Susan ter sido retirada da minha equipe, e a quantidade de bajulação ao meu redor é ridícula. Lucy foi chamada ao RH antes do almoço e foi colocada em um plano de melhoria de desempenho. Parece que seu amante entregou sua demissão esta manhã, e na entrevista de saída, jogou Lucy debaixo do ônibus. Ele disse que estavam tendo um caso com ela durante o horário de trabalho, e ela está apavorada de ser demitida agora. Se ela for demitida, isso mudará os termos do divórcio, então o advogado estava certo sobre isso voltar contra mim. Quanto aos elogios por eu estar calmo e lidando com isso tão bem, devo dizer que perdi 3 quilogramas na última semana e nada do que eu como fica em mim por muito tempo. Não durmo mais de 3 horas por vez e fico preocupado quando tenho que dirigir. Liguei para meu médico e ele me receitou algo para ajudar a dormir, mas quer me ver amanhã e fazer alguns exames, incluindo uma triagem de DST. Lucy e eu estamos dormindo em quartos separados, ainda não mencionei o divórcio e estamos vendo um terapeuta de casal na segunda-feira à tarde. Atualização. Muitas coisas para descompactar, então tentarei ser breve. Fui no jantar de domingo com os pais de Lucy, eles são muito conservadores. No final do jantar, ela disse que estávamos indo para a terapia porque ela foi pega traindo com um colega de trabalho. O pai dela a interrogou na mesa de jantar e depois gritou com ela a portas fechadas. Lucy chorou a maior parte do caminho de volta para casa, dizendo que seu pai agora a odiava. Desde então, toda a comunicação de sua mãe tem sido através da irmã de Lucy. Para mim, a terapia foi como fazer um teste cujas respostas você já sabia e já conhecia a nota. Lucy finalmente deu uma linha do tempo do caso,
Então eu pude fazer algumas perguntas. Quantas vezes ela fez oral nele, já que isso sempre era racionado para mim? Quantas vezes eles se encontraram? Eles usaram preservativos. Ele era maior do que eu? Quem mais sabia desse caso? Eles falavam mal de mim enquanto estavam no ato. Houve outras perguntas bem piores, mas você entendeu a ideia. Não acreditei nas respostas dela porque não conseguia acreditar em nada do que ela diz agora. Tive a chance de dizer a Lucy como me senti e falamos sobre algumas coisas que ela precisava fazer, como confessar aos nossos pais o que ela fez. Nosso terapeuta falou sobre o que precisávamos fazer daqui para frente e nos deu conselhos sobre o que precisávamos pensar antes da próxima sessão. Mas isso foi o máximo que discutimos antes de o tempo acabar. Vou dizer uma coisa positiva, ela nunca me culpou pelo caso ou disse que eu não estava atendendo às suas necessidades, forçando ela a buscar em outro lugar. A chamada de vídeo com meus pais foi ótima em comparação com a dela, ambos foram bastante estoicos quando ela contou a eles. Meu pai disse que estava muito desapontado com suas decisões, isso é o mais próximo que meu pai chega de chamar alguém de vadia. Contei a alguns de nossos amigos os detalhes, me certifiquei de que alguns deles fossem do tipo que fariam o trabalho por mim. Lucy tem se desdobrado respondendo às perguntas de todos os seus amigos. Ela me fez algumas ofertas absurdas, passe livre aberto, abrir o casamento e outros favores no quarto. Eu disse a ela que 2 erros não fazem um acerto e que eu não queria um casamento aberto. Você lembra quando eu disse que estava calmo o suficiente para gravar a conversa quando confrontei a Lucy sobre ela estar me traindo? Então, aproveitei que logo iríamos estar divorciados e mandei o áudio dela confessando a traição para a esposa do amante dela. Amanhã é quinta-feira, o dia D, e ela receberá os papéis do divórcio por volta das 9 da manhã. O que eu não daria para ter um vídeo dela sendo servida e ver a expressão em seu rosto? Porque isso não é um serviço que os oficiais de justiça oferecem. Estava esperando até amanhã para atualizar este post em um novo post. Edição. Eu sei que a esposa do parceiro de caso recebeu minha mensagem, o telefone de Lucy está explodindo. Parece que a esposa do amante ouviu a gravação e fez as malas com seus 3 filhos e se mudou para um hotel. E depois de falar com um advogado, ela está se mudando para a casa dos pais dela a mais de 320 quilômetros de distância. Atualização rápida. Na quinta-feira passada, ela foi notificada e eu evitei suas ligações o dia todo. Um casal de vizinhos estava comigo em casa quando ela chegou e testemunharam seu ataque de raiva. Ela jogou vários itens em mim enquanto gritava e xingava. A polícia foi chamada e chegou a tempo de ver ela jogar um copo em mim. Depois de ouvir a história de todos os 4, perguntaram se eu queria prestar queixa, o que recusei. Disseram a ela que precisava encontrar outro lugar para passar a noite e a acompanharam enquanto ela fazia as malas. A irmã dela apareceu e a levou para o apartamento dela. Ao saber dos acontecimentos na minha casa, meu advogado não perdeu tempo e conseguiu uma ordem de restrição contra minha esposa. Quando ela recebeu a ordem de restrição, teve um ataque de pânico e um colapso nervoso e teve que ser levada ao pronto-socorro, onde ficou até terça-feira de manhã. No domingo, a irmã dela veio à casa e fez as malas restantes dela, levando tudo de volta para seu apartamento. Perguntei como Lucy estava, mas não recebi nada além de um olhar de raiva da irmã dela. Na terça-feira de manhã, o advogado dela finalmente entrou em contato com o meu e marcaram reuniões para discutir um acordo. A pedido do meu advogado, tenho uma consulta marcada com um terapeuta recomendado por ele para o final da semana. Um sincero agradecimento a vários de vocês que me deixaram desabafar e ofereceram encorajamento em particular. Resposta 1. Primeiro, eu amo traidores que de repente descobrem que amam desesperadamente seus parceiros depois de tudo e querem salvar o casamento. Se ao menos tivessem se importado antes de trair, isso não estaria acontecendo.